Olá, minha gente querida, como é gostoso estarmos juntos aqui em mais um programa Capelania, Gente Cuidando de Gente. Meu nome é Helene Vassão, sou capelã hospitalar há 40 anos e temos muita coisa para conversar hoje. Teremos uma pessoa muito especial aqui, ela já está aqui conosco, conversando sobre o enfrentamento do câncer na mulher. Estamos agora no mês de outubro e neste mês se comemora o Outubro Rosa, uma campanha para a prevenção, principalmente do câncer de mama. E estaremos conversando hoje sobre este tema tão importante. Tantas mulheres têm sido atingidas pelo câncer, inclusive eu. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês também sobre a minha história e logo a Marta vai estar falando para vocês. Nós vamos ver um videotape completo agora, rapidinho, e já voltaremos já já, tá bom? Não é fácil ter câncer. É uma doença traiçoeira, muitas vezes silenciosa, que pode nos pegar de surpresa em qualquer etapa da vida. Nossas emoções ficam muito abaladas, pois nos lembram nossa fragilidade. Os tratamentos são, de modo geral, agressivos, podendo deixar algumas sequelas. Para a mulher é ainda mais difícil, pois a quimioterapia, tratamento comum contra o câncer, pode causar também a queda de cabelo, comprometendo a sua imagem, algo tão importante para ela. Neste mês de outubro, comemoramos o Outubro Rosa. O nome remete à cor do laço rosa, que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. Este movimento começou nos Estados Unidos, onde vários estados tinham ações isoladas referente ao câncer de mama e/ou a mamografia no mês de outubro. Posteriormente, com a aprovação do Congresso americano, o mês de outubro se tornou o mês nacional de prevenção do câncer de mama. O câncer de mama é um problema de saúde pública mundial, sendo a segunda principal causa de morte em mulheres por câncer no mundo. No Brasil, esse tipo de câncer é o que mais mata. Dentre os sintomas, podemos destacar a presença de nódulos e alterações na pele que recobrem as mamas. Esse tipo de câncer apresenta alguns fatores de risco, como idade avançada, histórico familiar e hábitos de vida. O diagnóstico precoce é muito importante para o sucesso do tratamento. O câncer de mama apresenta alguns fatores de riscos associados, assim, alguns cuidados podem ajudar na sua prevenção, como uma alimentação saudável, manutenção do peso corporal adequado, a prática de atividades físicas, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, entre outros. Gente, lembre-se que você pode conversar conosco aqui através do chat, pelo seu celular, tá bom? Então, bata um papo com a gente, escreva, compartilhe a sua experiência, faça perguntas, comentários, que nós queremos ouvir você. Quero, antes de chamar a nossa convidada, ler para você um pedacinho de um versículo no Salmo 138. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Não é fácil enfrentar o câncer, mas como é precioso saber que conhecemos um Deus que está conosco em meio à adversidade, em meio à dor, e é Ele quem refaz a nossa vida, nos dá um novo começo e nós saímos dali, daquela situação, muito mais resilientes, muito mais íntimas do Senhor e muito mais abençoadas para abençoar outras pessoas que estão enfrentando problemas semelhantes. Então, hoje o nosso tema é muito especial e eu quero convidar aqui para conversar com a gente a minha amiga Marta de Oliveira. Ela é casada com o pastor Cleibe Alexandre, mãe de Vitor, casado com a Luana, Felipe. Ela tem também outros filhos, Felipe e Beatriz. E é futura avó do Pedro, que está vindo por aí. Eles são membros da Igreja Batista, da PIB de
Cumbica há 15 anos. Ela é pedagoga, graduanda em serviço social, visitadora da Associação de Capelania na Saúde, rede voluntária do AC Camargo também. Ela é escritora e fundadora do Instituto Doses de Amor, um trabalho lindo que vocês vão conhecer já já. E também ela tem 2 livros chamados Um Laço Entre Nós, o número 1 e o número 2. Como é que você vai, minha amiga Marta? Ai, uma alegria estar aqui com você. De tudo que você falou, a coisa mais linda que eu achei, amiga. E é mesmo? Uma honra e um privilégio ter a sua Pra amizade mim também. e comunhão, né? Muito Prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom estar com você também, Marta. Bom, E você obrigada. tem tido experiências tão ricas no enfrentamento Sim. do câncer. Queria que, antes de você falar sobre o tema, você falasse um pouquinho sobre a sua família, sobre como você começou a se envolver com todo esse trabalho, Sim. o Doses de Amor, e como a família se vê no meio de tudo isso. Bom, o câncer chegou na nossa família. Eu comecei a ter contato com o câncer com a minha sogra, que teve câncer, e faleceu quando o Vitor, nosso primeiro filho, tinha apenas 8 meses. Então, ela faleceu muito nova, com 50 anos. Depois disso, nós ficamos só acompanhando pessoas em tratamento, mas nunca tão próximo de nós, assim, né? E em 2014, meu esposo teve câncer, então passamos um período bem difícil. E foi nesse período do tratamento dele que eu pude entender esse processo do câncer, né? Como que era isso, e os impactos que ele trouxe, né, para a família, para a igreja, para os amigos. E foi através de um livro seu que Deus, assim, confortou meu coração e me fortaleceu para passar pelo câncer junto com ele, né? Que é o livro Meu Deus é Maior que o Câncer, né? Ele está aqui, Esse olha. livro foi, assim, fantástico na minha vida. E eu fui tão abençoada por ele que eu comecei, na época que meu esposo estava em tratamento, a fazer uma campanha para doar esse livro para todos os pacientes do hospital. Olha, que coisa linda. Porque eu acompanhava ele nas quimioterapias, em tudo, mas eu ficava ali, né, na recepção, sem fazer nada. Eu falei, gente, eu não posso, já que eu não posso ficar lá com ele fazendo a quimioterapia, então eu tenho que usar esse momento para, né, levar esperança para as pessoas. E aí Deus foi mobilizando pessoas e nós entregamos mais de 200 livros. Que beleza. Durante todo o tratamento dele. Olha, então foi coisa surpreendente, linda. assim, porque uma das coisas que a gente mais precisa, né, durante o tratamento é amor, se fortalecer na fé, né, ter esperança, porque senão não suporta. É verdade. É muito pesado. Então a nossa família, ela tem sido experimentada através do sofrimento, né? E os nossos filhos amadureceram demais depois do tratamento do pai. Graças a Deus ele está bem. E então, quando chegou a minha vez, a gente parece que já estava assim mais preparados, né, para lidar com a situação. Não que tenha sido fácil, mas o câncer tem sido assim um histórico recorrente de várias formas, né, de tratamento, mas Deus tem nos provado no sentido de nos fazer crescer mesmo, né, através dessa experiência do sofrimento. Sabe, Marta, que eu escrevi este livro, Meu Deus é Maior que o Câncer, editora Cultura Cristã, quando eu tive o meu primeiro câncer, um câncer de tireoide. Sim. Fui saber de uma maneira também, eu não tinha sintoma algum, e soube num exame de rotina. E foi tão precioso contar com alguns médicos que andaram muito perto, principalmente uma amiga muito querida, a doutora Sunal Nishio, que eu havia preparado para ser capelã também, ali no HC. Ela é cirurgiã de cabeça e pescoço.
E é uma pessoa muito humana, muito próxima, muito querida. Então, ela me acalmou bastante também. Ela é muito temente a Deus também. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E foi interessante porque ela fez a minha cirurgia. E ela é pequenininha. Então, ela teve que subir em cima de um banquinho para fazer a minha cirurgia o tempo todo. Mas foi muito especial esse tempo. E, assim, a capa do livro e dentro do livro também tem muitas orquídeas. Sim. Eu tirei foto de muitas orquídeas. Lindas. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei em casa, e assim, eu não tenho nenhuma facilidade para lidar com plantas, eu sou péssima para isso. E eu cheguei em casa e tinha 11 vasos de orquídea. Uau. Que estavam secos, e quando eu voltei para casa, todos eles haviam florido. Uau, que lindo. Então, assim, foi uma experiência tão Marcante. linda, marcante, porque, assim, só Deus poderia ter feito isso. verdade. Eu não tinha condição alguma de fazer nada, mas foi uma maneira de Deus falar bem pertinho do meu coração, falando, olha, como eu cuido das plantas, das verdade. flores do campo, eu cuido de você muito mais. E como é importante, né? Demais. Termos essa experiência. Maravilhoso, né? É, tremendo. E como continua a sua história? Sim, então, nós já estávamos recuperados do tratamento do meu esposo, né? Terminou em 2016. E quando foi em 2018, eu estava na minha melhor forma física, estava num momento muito bom, assim, emocionalmente, espiritualmente, no trabalho, sabe aquela fase da vida que você tá tudo bem. Uhum. Só que eu sempre tive o hábito, né, de fazer o autoexame, de fazer uma vez por ano os meus exames, sempre mantive isso como prioridade, né, e foi o que realmente salvou, né, a minha vida, no sentido de não ter um prognóstico pior, assim, né, de tratamento mais severo. E eu percebi em 2018, depois do casamento do nosso filho, na verdade, desculpa, um pouco antes, eu percebi um nódulo na minha axila, fiz exames e estava tranquila, porque não sentia dor, não tinha nada, era só um nódulo, só uma ínguazinha, né, que falavam que era uma íngua. O primeiro médico falou que era uma íngua, fica tranquila, só que essa íngua não parava de crescer, e aí eu procurei uma segunda opinião médica e peguei o resultado após o casamento do nosso filho, né, ele casou no sábado, na segunda eu peguei o resultado, e era um carcinoma mamário, né, era câncer. Uhum. Então, receber aquele diagnóstico realmente me deixou, assim, bem abalada. Eu não esperava por aquilo, né, e vem junto o medo, vem a insegurança, como é que vai ser meu tratamento, e eu fiquei bem chateada. E alguns dias eu tive, assim, a sensação de que aquele exame estava errado. Uhum. Então, eu fiquei um tempo na negação, enquanto eu não passei em consulta e falava, não, acho que eles vão pedir para refazer esse exame, tem alguma coisa errada. Eu estou tão bem, né, não há de ser nada. E sempre tem, né, as pessoas que... Não, tem que ter pensamento positivo, não vai ser nada. É um perigo, né? É um perigo. Porque você né? pode negar tudo Exatamente. isso e não se tratar. Exato. Então, eu falei, tá, vamos encarar, né? Se tiver que ser... E aí, na primeira consulta que eu fui, o médico falou, é câncer e você já devia ter começado o tratamento ontem. Nossa, que coisa. E foi uma loucura, porque foi uma época em que a gente estava... sem um convênio particular, né, só usando o que eu tenho direito na rede pública estadual, e as consultas eram, assim, muito demoradas. E a gente começou uma batalha para ser atendida. Por mais que exista a lei, né, que você, após ser diagnosticada, tem 60 dias para começar o tratamento. Eu não sabia que tinha um a lei dos estipulado. 60 dias. Olha só que coisa. Mas nem sempre isso acontece, né? Uhum.
Se a gente não ficar em cima e procurar realmente o atendimento, ninguém vai fazer isso por nós, né? Então, nós corremos e Deus foi abrindo portas e eu passei em consulta e comecei o tratamento. Tive que encarar, né? Passada a fase da negação, eu tive a fase de me achar coitada, puxa vida, por que eu, né? Porque, não sei, não entendia na época, fiquei alguns dias assim. Esposa de pastor. Pois tão boazinha. Que coisa. Mas nosso coração é enganoso, né? E aí Deus foi me fortalecendo e eu fui um dia após o outro encarando, né, a situação com a graça de Deus. Amém. E sabe como é importante você falar sobre isso? Sim. E nós vamos já ver um vídeo de você passando pelo corte de cabelo, raspando a cabeça. Mas assim, antes desse vídeo, eu quero comentar isso, que muitas vezes mesmo os nossos irmãos e irmãs nas igrejas não sabem o que falar, como falar. Então, assim, fique firme no Senhor. Não, isso vai passar rápido. Não, o Senhor vai te tirar dessa situação. Pense positivo, né? Fique tranquila, tal. Mas como é importante, em vez da gente tentar consolar com palavras, a gente chegar e perguntar como você está. Verdade. E está ali disposto a dar ouvidos, a chorar junto, a saber que é muito difícil, a gente se desestabiliza completamente, por mais fé que tenha. Eu trabalho há 40 anos nos hospitais, lidando com os casos mais difíceis, mas quando eu tive este câncer, agora estou com um câncer na coluna, no sacro. E eu também tive que ficar um tempo quieta. Sim. E quieta, assim, não porque eu estivesse tão confiante e tranquila. Deus me deu muita paz, mas ao mesmo tempo eu me senti tão sacudida que eu fiquei procurando saber o que fazer. Exato. Qual passo dar em seguida. E não ajuda você falar, tudo vai ficar bem. Fique tranquila. Não, porque quando você lê os salmos, os salmistas têm a permissão, a tranquilidade, a honestidade de falar diante de Deus. Deus, eu não estou entendendo nada, socorro, né, porque até quando, né, isso vai durar tanto tempo, eu fico abalada também. Então, é importantíssimo a gente dar ouvidos e ter essa palavra de compreensão, carinho, oferecer o seu ombro para alguém que está enfrentando o câncer também. Verdade. Vamos ver o vídeo do seu corte radical de cabelo? Sim. Uau, que chocante, não é? Demais. Fala pra gente, conta um pouquinho como foi esse momento para você. Eu acho que é um dos momentos mais difíceis para a mulher, porque é a nossa identidade, né? O cabelo, e cada fase do tratamento você acaba sofrendo, né? Mas essa, para mim, foi a mais difícil porque eu tinha muito carinho pelo meu cabelo, né? Era a minha identidade. Mas é tão doloroso, fisicamente mesmo, né? Eu comecei a sentir tanta dor no couro cabeludo e aquilo começou a me causar angústia, porque via cabelo pela casa toda. E aí vem, né,
as falas, vai cortando aos poucos, vai fazendo um corte mais, né, curtinho para você se acostumar. Mas em 2 dias eu tomei a decisão. Falei, não, vamos lá e já que tem que enfrentar, vamos raspar. E foi libertador. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter raspado, porque iria cair do mesmo jeito, né? Se eu fosse cortando aos poucos. Mas uma das coisas que você falou, do que falar para uma pessoa, né? Nunca fale, cabelo não é nada. Nunca fale isso. Porque cresce pode, de novo. cabelo cresce. É porque não é o da pessoa, né? Então, assim, quando a gente não sabe o que falar, realmente é melhor não falar nada, né? Porque pode não ser nada para uma outra pessoa que nunca passou por isso, mas para quem está perdendo, para quem está passando, sim. É uma dor, sim, que a gente tem que enfrentar e a gente precisa respeitar esse momento. Então, algumas pessoas lidam de forma, né? Cada um lida de forma diferente com a situação. Eu, por exemplo, eu amei a minha careca. Então, eu fiquei careca. Raramente usava lenço e gostava, quando eu usava lenço, é porque eu gostava do estilo mesmo. Mas eu fiquei muito bem careca. Mas algumas pessoas não ficam, né? Algumas mulheres usam peruca e tudo bem, usam lenço e tudo bem. E cada uma precisa, né, reage de uma forma. E tem que encontrar a melhor versão para você passar esse momento, né? Sim. Então, passado esse momento difícil de dor, de decisão, que eu tive que decidir, né? Entre esperar dias e dias ver o cabelo caindo ou ir lá e raspar. Mas foi uma das etapas mais difíceis para mim, assim. Né, de olhar no espelho e falar, uau, quem é você agora? Sem aquele cabelo que você cuidava tanto, né? Porque você perde parte da sua identidade também, né? Você está num enfrentamento que deixa você realmente confusa ainda. Muito. Interessante, eu fiz 27 sessões de radioterapia e também tomei 160 comprimidos na área de imunoterapia também, e ainda não sei se eu vou precisar fazer quimioterapia. Espero que não, mas ainda estou esperando que o efeito da radioterapia seja completo, fazendo novos exames. Ainda estou com células cancerosas, o tumor ainda não fechou completamente, então estou vivendo o drama ainda, né? Mas eu tenho visto a importância da oração. Nossa, demais. Quantos queridos no Brasil inteiro, em vários países também, orando pela minha saúde, pela minha recuperação e se comunicando. E como isso gostoso, né? Muito especial, bom. Muito queridos mesmo. E também pelo meu marido, o quanto ele tem me ajudado. Ele passou a ser meu chofer, coitado. Me levando para todo lado, cuidando de mim em cada detalhe, me acompanhando em todas as sessões de radioterapia, como você acompanhou o seu marido. Diário, né? Sim, não tem pausas. Não tem pausas. A radioterapia é cansativa. A químio eu fazia a cada 21 dias, no ciclo, né? Cada 21 dias. Só que a radioterapia, todos os dias, é muito cansativo. Sim. Na época, meu esposo estava ficando cansado também, né? Porque a gente já vinha de um... E as mulheres da igreja começaram a fazer uma escala para me levar na radioterapia. Nossa, aquilo me deixava tão constrangida, com tanto amor, né? Porque a pessoa dispõe do seu tempo, não queriam nem que eu ajudasse com a gasolina. Eu falei, gente... Então, Deus vai usando pessoas, né? Isso que é muito bonito, né? Como Deus usa as pessoas de maneiras diferentes. Verdade. Eu também tenho recebido, às vezes, comida em casa. Uma médica muito amiga nossa, a doutora Marta, outro dia ela mandou para lá
uma sacola de comida quentinha, cheirosa, encomendada de algum restaurante próximo que a gente gosta muito. Outra irmã querida também, a Tereza, durante semanas, ela levou a feira para mim. Uma sacola de frutas, deixava ali no prédio, né? Mas que importante. Coisas tão simples, né? Que às vezes a gente não sabe como ajudar uma pessoa, o que fazer, né? Coisas tão simples e nos abençoam tanto, né? É verdade. É muito bom. E sabe que, trabalhando com pacientes em cuidados paliativos, principalmente, eu escrevi mais um livro chamado Um Dia de Cada Vez. Também já li, muito bom. Para conversar com o familiar do paciente. Verdade. Porque o cuidador, aquele que fica ao lado, que acompanha durante todo o tratamento, também sofre um impacto fortíssimo, tremendo. Demais. Fica, né, se desestabiliza, sofre um estresse depois de um certo tempo também. Verdade. Então, neste livro, também, Editora Cultura Cristã, eu fui conversando com o cuidador do paciente. E no final do livro, eu parto por uma área bem difícil, que é ajudar a tomar decisões de final de vida. Sim. Até onde investir, né? O médico vai perguntar para a família, às vezes joga a responsabilidade toda em cima da família e fica muito delicada a situação, mas vários pontos em relação à bioética também, como lidar com questões complexas do final de vida. Mas o nosso alvo é trabalhar vida, qualidade de vida aqui. E eu gostaria que você contasse para a gente sobre o Doses de Amor. Sim. E também nós temos muitas fotos que você mandou para a gente mostrar sobre este trabalho tão lindo que você tem feito. Fala para a gente como começou, conta um pouquinho da história. Então, se vocês observaram quando eu raspei o cabelo, eu estava com uma camiseta escrita: a maior dose que recebi foi do amor de Deus, né? E essa foi a maior alvo assim, que eu tive durante o tratamento, de que a quimioterapia, a radioterapia não seria tudo o que eu precisava, né? Eu já tinha tudo, eu já tinha o amor de Deus, a graça de Deus. Então, a partir dessa experiência de que o amor de Deus era tudo e a partir disso, né, as demais coisas seriam acrescentadas, esse é o primeiro livro, eu fui enxergando esses atos de amor, né, como doses de amor, né? Então, é uma comidinha que chega, é um agrado, é uma companhia, uma conversa, uma ligação, uma oração, todo esse cuidado, né, começou a despertar em mim o desejo de fazer isso por outras pessoas. E eu comecei, então, a levar nos hospitais. Está passando aí um filminho, eu vou tentar falar né, junto. Mas eu comecei a levar para os hospitais, então, pequenas porções, né, da palavra de Deus. E assim nasceu o Instituto, assim, né? Não nasceu como Instituto, mas nasceu com esse propósito de repartir amor. Enquanto eu passei pelo tratamento, eu não tive essa rede de apoio, então Deus me chamou, né? Eu acredito que Deus me chamou para cuidar dessas mulheres em tratamento. Então, é esse dar as mãos ali da primeira foto que a gente tem feito, né, com esse grupo de apoio. E pude publicar o primeiro livro, que me aproximou muito de mulheres em tratamento, o segundo livro, Desafio Doses de Amor, que passou aí, e esse é Um Laço Entre Nós, feito por mim, pela Nanda, lá de Curitiba, do Mulheres que Inspiram, onde nós temos compartilhado histórias, né, de mulheres em tratamento. Ali na primeira foto, muito especial, que é como visitadora da ACS, né? Pude fazer o curso ainda em meio ao tratamento e, graças a Deus, foi uma bênção. Então, hoje a gente tem atuado como visitadora, sou voluntária na ACS e tenho cuidado dessas bonitas, né? Eu chamo elas de bonitas porque são através desse grupo de apoio, né,
Algumas ações a gente tem feito em hospitais também, que atendem mulheres em tratamento oncológico. E o ano passado essa foto foi de uma viagem missionária que fizemos, onde eu falei da prevenção, falei dos cuidados com a saúde da mulher no sertão de Juazeiro do Norte. Que beleza. Fomos juntos com a equipe da oficina de bonecas, né? Aí é o lançamento... Fala pra gente o que é a oficina de bonecas. É verdade. Oficina de bonecas é um projeto que eu tive a honra de iniciar, né, na nossa igreja, onde mulheres, né, voluntárias, a gente confecciona bonecas de pano, né, e elas são distribuídas gratuitamente para projetos missionários, para hospitais, para ONGs. Uma das bonequinhas. Eu Ai, ganhei uma ganhou, quando né? você fez o curso de capelania. Foi Linda. E eu já dei para minha netinha. Olha lá a equipe. E hoje a equipe da oficina, elas nos abençoam através da bonequinha. Abençoa o Instituto, abençoa a capelania hospitalar, tem adotado as missionárias da capelania através das bonequinhas e vários outros missionários. Então, além de distribuir para crianças, a oficina tem sustentado a obra missionária através da venda das bonequinhas, né? Então, tem sido uma bênção. Hoje eu não estou mais na coordenação da oficina, mas a gente caminha lado a lado, né? Então, é uma bênção. Esse é o primeiro livro, Um Laço Entre Nós. E o segundo será, se Deus permitir, publicado agora no dia 15, lançado, onde nós temos a honra de ter a Eleni, né, fazendo uma parte do prefácio, e também, né, dando aí a essas mulheres um olhar de esperança, né, de que há vida após o câncer, né, há muita coisa que fazer e a gente pode ajudar outras mulheres a terem esse olhar, né, de fé mesmo, porque eu falo que a gente precisa cuidar do físico, né, com o tratamento, do emocional, porque abala bastante, e da nossa espiritualidade. A gente precisa buscar Deus, porque senão não aguenta. Com certeza. Né? Sabe que eu tive uma experiência muito linda quando trabalhando ali no setor de cuidados paliativos do Hospital do Servidor Público do Estado e fazendo parte da equipe de saúde, da equipe de paliativos, a gente discutindo os casos juntos, fazendo a visita em equipe e depois cuidando de cada paciente, conversando sobre as suas necessidades, as suas carências, os seus medos. E eu encontrei uma senhora, ela não tinha feito ainda 40 anos. Sério? 2 crianças de 4 e 7 anos. E ela com um câncer já em fase terminal. E foi muito lindo ver o apoio do marido. Não tinha posição para ela ficar na cama. E ela não podia sair mais da cama, não tinha condições de sair. Mas o marido, várias vezes eu entrei naquele quarto e ela estava sentada e o marido deitado, atravessado por trás dela, para que ela se apoiasse nele. Coisa linda. Um gesto de carinho, de amor, assim, tremendo. E ele não achava que estava fazendo nada demais. Eu estou ajudando, eu estou com ela. E o que foi assim mais lindo foi ver a fé que essa mulher estava cultivando no Senhor e como isso se refletia em todas as áreas. Sim. Ela não estava irada, ela não estava barganhando, ela poderia passar por tudo isso, sim, ainda mais com 2 crianças pequenas. Mas eu me lembro que um dia, quando nós entramos para fazer a visita em equipe de saúde, conversamos e tal, ela falou, respondeu as perguntas que cada profissional fez. E quando nós já estávamos saindo do quarto dela, ela falou assim: doutores, só um minutinho. Quero falar para vocês que eu tenho orado pela vida de vocês todos os dias. Uau. Eu estou em paz. Eu sei para onde eu vou depois da morte. Eu vou estar com meu Senhor para sempre. Nossa.
mas eu quero que vocês também tenham essa segurança. E foi uma coisa assim que algumas pessoas da nossa capelania, da nossa equipe de saúde, os médicos principalmente, saíram e pararam assim no corredor. Eles não sabiam nem o que falar. Daí uma das médicas, que não tem nenhuma fé religiosa ali, ela falou: eu quero conhecer este Deus. Uau, é glória a deste Deus. que eu preciso. Que coisa tremenda, né? Como a gente pode dar frutos em meio ao deserto. Exatamente. É lindo. Quando a gente quando a gente entende, né, que tudo é para a glória de Deus, que se as coisas estão boas é para a glória de Deus, se a gente está passando por provações é para a glória dele, né? As coisas ficam não mais fáceis, mas mais leves. Né? É verdade. Mais leves. Conta pra gente alguma experiência em relação às mulheres que você tem atendido. Conta alguma história delas. Olha, eu tive um prazer enorme assim de conhecer várias histórias e quando eu conheço as histórias delas, eu falo assim, nossa, parece que eu não sofri tanto, sabe? Eu vejo histórias tão difíceis, eu falo, meu Deus. Às vezes eu fico pensando, né, nos propósitos de Deus para eu ter passado por isso e entender que em meio àquela dor ele tinha um propósito maior que eu jamais imaginaria. Mas eu conheci a Kelly me marcou bastante porque ela 38 anos e eu sempre a convidava para fazer os ensaios fotográficos, né? Nós ganhamos uma parceria linda com uma equipe de fotógrafos lá de Guarulhos. Eu vi cada foto olha lá, maravilhosa. Aquela primeira, olha que tá com a luva. E a Kelly sempre muito abatida, sofrendo com o tratamento, né? E nunca conseguia fazer esse ensaio e ela queria muito. E um dia eu falei assim, vou tentar de novo. Chamei a Kelly, passamos metade de um dia fazendo o ensaio, fui com ela. Nossa, aquele sorriso no rosto dela, ela falou, foi o melhor dia da minha vida, né? A realização de um sonho. E eu falei, nossa, será que, né, para isso, né, que Deus nos aproximou, para dar esse carinho, né, para ela. E a Kelly, depois de um mês do ensaio, acho que nem um mês, ela foi chamada, né, à presença de Deus, estava sofrendo, e eu fiquei assim impactada de como Deus proporcionou a ela esse momento tão gostoso, né? E eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo missão cumprida, sabe, de ter dado essa oportunidade dela se sentir linda, amada, cuidada, né? E foi assim impactante. Eu falo, parece ser simples fazer uma sessão de fotos, mas para quem está passando e para quem está, né, é muito especial. E assim tem várias outras histórias de mulheres que me encantam, que me deixam assim de boca aberta, que em meio ao tratamento cantam e me mandam vídeo louvando ao Senhor. Eu falo, gente, olha, é só Deus. E isso me edifica tanto, né? Edifica outras mulheres. Então, a gente tem aprendido muito, assim, umas com as outras. E elas me ensinam demais, mais do que eu. Elas me ensinam muito com a vida delas e com a luta que é, né, enfrentar o tratamento. Algumas têm recidiva do câncer, têm que lidar com isso. E a gente caminha juntas, assim, né, apoiando. Eu falo para elas, a gente não precisa de autoajuda. Não é um livro de autoajuda, não são pensamentos positivos que vão nos ajudar. É a ajuda do alto, né? Então, bom. Todos os dias eu falo, nós precisamos buscar a Deus, né? No grupo nós temos pessoas de várias religiões, não é um grupo fechado para cristãs, não. Mas eu deixo muito claro que é a busca, né, ao Deus verdadeiro que vai nos sustentar na hora da adversidade. Sim. Esse relacionamento com Ele, precisamos, né, que faz buscar. Toda a diferença. Então tem muita história para contar, viu? Que coisa boa, já se conta mais uma. Tá bom.
Mas eu gostaria de passar aqui também o vídeo de uma senhora aqui da igreja presbiteriana de Pinheiros, que Luciana, isso. Ela tem trabalhado também junto, né? Sim, ela faz parte do grupo de apoio, Luciane. Ela vai falar, você falou meu nome errado. É a Lu Massaro, que a gente chama só de Lu, né? Mas ela chegou ao nosso grupo de apoio através da Rosalina, que você apresentou. A Rosalina foi uma das primeiras também a participarem, bem no início. E Deus tem acrescentado todos os dias, sabe? Toda semana chega gente nova. E cada uma que eu recebo, ontem à noite mesmo, eu estava quase indo dormir, uma amiga falou, Martinha, tem uma amiga que está passando pelo câncer, você pode falar com ela, você pode ajudá-la de alguma forma. E aí, todas as vezes que eu recebo uma mensagem assim, eu falo, Senhor, de mim mesma, o que eu vou fazer, né? É só o Senhor que me capacita, que o Senhor me dê palavras de sabedoria, porque eu não posso mentir. Eu não posso falar assim, você vai ser curada, vai ficar tudo bem. Eu não sei, né? Eu não sei, porque cada uma tem uma história e Deus tem planos para cada uma de nós, né? Então, no meu tratamento, eu falava para Deus, se o Senhor me curar, vai ser para a sua glória. Se o Senhor me levar, né, eu também serei curada de alguma forma, né? Então, o que o Senhor fizer vai ser bem feito. E eu não sei também o que Ele quer fazer na vida de cada uma delas. Né? Então, a gente sempre espera, né, e busca Deus e pede a Deus a cura, mas Deus tem várias formas de agir na vida de cada um. Né? Então, eu tenho muito receio de falar, de fazer promessas que eu não posso cumprir, claro. Então, a gente caminha um dia de cada vez, respeitando a dor, respeitando o momento de cada uma, levando, sim, esperança, porque todos os dias eu quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? O amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia dEle. E aí, esse dizer para mim mesma, né? A minha porção é o Senhor, a sua porção é o Senhor. Então, quando a gente tem isso, fica mais leve a caminhada, né? Mas Deus é que sabe, né, os planos que tem para cada uma de nós. Mas caminhar junto é muito mais leve, né? Eu não tive um grupo assim quando passei pelo tratamento. E hoje, se a gente puder proporcionar uma jornada mais leve para essas mulheres de alguma forma, a gente quer fazer isso, né? E o que você falou é bem o que a gente faz nos nossos cursos de capelania hospitalar. Sim. Você fez o nosso curso nível 1 da ACS, Associação de Capelania na Saúde. Você pode entrar no nosso site e descobrir que existe um curso de capelania hospitalar nível 1 em EAD. Então, você pode fazer de qualquer parte do mundo. É bom demais. Recomendo. Isso. E depois desse curso, então, nós temos uma seleção, uma entrevista, documentos a serem apresentados, livros a serem lidos, e nós selecionamos algumas pessoas, então, para fazerem um treinamento prático, individual, supervisionado, nos hospitais. Isso nos ajuda demais a ver como aplicar a teologia do sofrimento à prática diária. Muitas vezes a gente tem muito conhecimento bíblico, mas a gente não sabe como aplicar esse conhecimento, a palavra de Deus, às situações da vida, do dia a dia. Sim. E como é importante o que você falou, Marta. Não podemos nunca prometer a cura, decretar a cura, porque nós não sabemos qual é a vontade do Senhor. Mas esse aprender a viver cada dia, sim, na dependência do Senhor. É o maior segredo, né? Exatamente. Você vive bem, aprendi a viver contente em qualquer situação. Né? Tanto tendo muito como não tendo nada. Exato. Eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Antes de vermos o vídeo, quero só falar para Neir, que é de Campos
ela é do Rio de Janeiro, e ela está aqui conosco, e também a Sirlene Campos, fala, boa tarde, minhas irmãs, que lindas, que força, sei que vem do Senhor essa garra, que Deus sustente vocês, minhas irmãs, a Bálsamo em Gileade. Muito lindo. Muito bom. Vamos ver o nosso vídeo com o testemunho, uma síntese do testemunho da Lu. Em 2018, os meninos grandes já, eu tive um problema de saúde que foi difícil da gente descobrir o que era. Fui em vários médicos e ninguém descobria o que era. Enfim, mas isso me fez voltar verdadeiramente para a igreja e entender a minha necessidade, né? A minha necessidade maior era de uma cura espiritual, né? Eu não precisava nem de uma cura física, eu precisava ser curada, eu precisava encontrar o Senhor novamente, me relacionar com Ele, coisa que eu não fazia há muito, muito, muito tempo. Eu preciso contar a minha história. E aí, no dia 15 de outubro de 2021, eu fui diagnosticada com câncer de mama, triplo negativo. E eu confesso para você que no dia que eu recebi o diagnóstico, eu tive certeza absoluta de que Deus estava respondendo a minha oração e que a partir daquele dia a minha transformação começaria. E foi exatamente isso que aconteceu. E foi tão incrível porque eu não consegui chorar, eu só consegui agradecer a Deus. E na hora eu falei, bom, é isso que eu tenho, doutor? É isso. Então tudo bem, eu pensei comigo, bom, eu tenho 3 opções. Ou eu vou chorar, me desesperar, entrar em depressão aqui, não vou conseguir. Ou eu vou contar para minha família e falar, olha, vocês resolvem tudo. Ou eu vou entregar isso para Deus e vou caminhar com Ele. E eu optei por isso. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Esse problema não é meu, é do Senhor. Eu tive certeza que esse câncer não me levaria à morte. Eu ia renascer com isso. Eu tinha certeza disso. E eu falei, é assim que vai ser. Luciane, olha, você vai passar por um desertinho aí, mas você vai passar cantando, porque sou eu que estou guiando a tua vida, sou eu que estou segurando nas tuas mãos e eu não vou te abandonar. Eu fui escolhida para que o nome do Senhor fosse glorificado através de tudo isso, porque o que eu tenho vivido é algo que eu nunca vivi na minha vida, de experiência, de intimidade com esse Deus que tudo pode, que está ao nosso lado o tempo todo e que tem me ajudado a prosseguir e tem me dado coisas que eu nem imaginava, de conseguir desenvolver um projeto no próprio hospital para as mulheres que estão em tratamento oncológico, né? Então eu desenvolvi um projeto chamado Luma, Mulheres em Movimento, que são mulheres que doam o seu tempo para fazer uma almofada de coração, que é para a gente doar para as mulheres que fazem mastectomia, porque precisam dessa almofada, ajudam muito para o descanso do braço, e essas mulheres produzem essas almofadas. As mulheres da igreja produzem sacolas para a gente guardar exames, e tudo isso é doado para essas mulheres do hospital. Isso eu não imaginava que eu pudesse fazer, e o Senhor me levantou para isso. Dia 10 de outubro agora eu faço um trabalho com as crianças que estão em tratamento oncológico no hospital, e o Senhor me levantou para isso, um lugar que eu jamais na minha vida tive vontade de fazer qualquer trabalho. Nunca quis participar de nenhum trabalho em hospital porque eu não conseguia fazer isso, e hoje eu não consigo me ver fora do hospital. Não consigo. Lá é minha casa também. Eu me sinto bem, eu estou lá, eu me dou para aquelas pessoas, e eu olho e vejo todos os dias como eu sou abençoada, todas as vezes que eu vou lá, porque tem pessoas infinitamente piores, em situações terríveis, e elas estão lá lutando, e eu estou aqui, ótima. Como? Que lindo o testemunho, não é? Muito lindo. Vale a pena você assistir o programa todo. Entre lá no YouTube, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, coloque o nome da Luciane e você vai assistir todo o testemunho dela. Quero que a Marta leia para a gente alguns recadinhos aqui no chat. Isso, no chat.
Bom, tem aqui a Eliana, tem peraí, deixa eu ler o da Delva aqui primeiro. Boa tarde, Eleni, convidada e demais irmãos, graça e paz. A Sabrina fala assim, que o nosso Senhor Jesus esteja nos consolando com seu espírito. A Eliezer está falando que perdeu a mãe com câncer, tem saudades. Aí falando das orquídeas, né? Deus é o Deus das orquídeas também e usa para nos alegrar. Deus tenha misericórdia. Shirley está falando aqui de todas as pessoas que passam pelo câncer. A Silvana está falando que é cuidadora e está amando o programa. Que legal. Compartilhe, né, com outras pessoas. Isso mesmo. E a Nádia está falando que o programa está maravilhoso. Que bom. Compartilhem aí com outros amigos. Você sabe que essa semana ainda eu gravei uma aula para um curso de gestão em saúde, e é um subcurso ali, um curso em paralelo que eles estão fazendo sobre para cuidadores, principalmente cuidadores de idosos, e eles me pediram, eles não são evangélicos, e eles me pediram para fazer uma aula sobre espiritualidade, pensando no cuidador, porque muitas vezes o cuidador fala, bom, eu estou aqui para trocar as fraldas, dar medicamento, virar na cama, ajeitar alguma coisa, conversar rapidamente com a família, e o resto do tempo eu fico aqui sentado lendo um livro, né, e me desligo de tudo e de todos. Mas é interessante, porque a gente está trabalhando nesse sentido, o cuidador como um agente, como alguém cuidando da saúde integral, conversando, lendo para o paciente, lendo a Bíblia, preparando a família para a terminalidade do paciente, ajudando-os a resolver conflitos também e depois confortando essa família. Verdade. Então, quanta coisa a gente pode fazer, né, no sentido de ajudar. Marta, fala uma coisa pra gente. Tem um vídeo onde tem alguém tocando um sino. O que é isso? Conta pra gente. O sino no tratamento oncológico, ele tem um simbolismo muito especial, né? Porque ao finalizar ou as sessões de químio ou de radioterapia, tocar o sino mostra um sinal de vitória, sabe? Venci essa etapa, né? Finalizei essa etapa. E quando uma de nós, né, toca o sino, todas nós nos alegramos, né, porque é uma vitória, né? Finalizar uma etapa do tratamento é uma vitória e a gente celebra todos os tocares de sino, né? Que delícia! Eu acho que se não me engano é a Raquel que vai tocar o sino. Lindo. Vamos ver então o toque do sino. Tocar esse sino representa a superação de uma importante etapa e a vontade de seguir em frente. Você vivenciou um percurso único até aqui e encontrou força, coragem e esperança. Ao tocar o sino, sinta-o vibrar. Essa vibração trará ao seu coração motivação e alegria. Guarde o som dessa vitória. Hoje é o seu recomeço. Parabéns! Que maravilha poder tocar esse sino. Não é? E acho que a gente pode sempre tocar esse sino na nossa vida espiritual, sabendo que o Senhor nos sustenta a cada dia, que Ele é a nossa rocha, nossa fortaleza, é Ele quem nos acolhe, nos abraça, nos levanta e Ele nos sustenta mesmo em meio a esses vales tão áridos. Verdade. Muito bom. Marta, conta pra gente mais uma história curtinha, porque você tem muitas experiências para contar. Olha, uma das coisas que a gente acaba sofrendo com a quimioterapia é o esquecimento, né, Eleni? Então, se você me permitir, eu vou contar um trechinho da minha, de algo que Deus tem me ensinado nesse tempo. Nós tínhamos o sonho e o chamado, assim, de irmos para o campo missionário, sabe? Quando nós nos casamos, depois de 6 meses, nós fomos para o seminário e ingressamos no curso de missões.
porque nós queríamos ir nós entendíamos que iríamos para o continente africano, que nós iríamos para bem distante. E meu esposo finalizou o curso, eu não consegui finalizar por conta das gestações, enfim. E começamos no Ministério Pastoral, ele, né, eu auxiliando ele. E esse desejo por missões era sempre muito forte no nosso coração. E a gente sempre trabalhou com isso na igreja, investiu em projetos missionários. Mas Deus tem me ensinado tanto através da capelania. E quando eu fiz o curso, que você falou sobre a capelania ser uma agência, né, uma ferramenta missionária, um campo missionário, como missões urbanas, eu falei, uau, então Deus foi me preparando, né, com todo esse sofrimento e com todas essas vivências, experiências, para atuar aqui, né, onde nós estamos, na nossa cidade. E hoje, quando eu me vejo no hospital, nós passamos por uma pandemia muito difícil, né? Todos nós perdemos pessoas queridas. E hoje, quando eu me vejo fazendo uma visita, eu falo, Pai, muito obrigada por me permitir fazer parte do que Ele está fazendo, né? Eu perdi meu pai fazem 15 dias. E Deus foi me colocando em situações no hospital em que meu pai estava passando. Então, eu visitava meu pai num dia, no outro eu estava lá como voluntária, e eu olhava para as pessoas que estavam acompanhando seus familiares e eu falava, eu sei a dor. Né? Então, quando a gente sente a dor do outro, a gente valoriza mais o cuidado de Deus, né? E hoje eu tenho certeza que eu estou no lugar certo, que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, né? Que é cuidar de pessoas e levar o amor dele. Então, eu sou muito grata a Deus por um dia ter me apresentado esse curso e hoje, se eu puder arrastar todo mundo, porque ele nos prepara para a vida, né? Ele nos prepara para passarmos pelas adversidades com esperança, com fé, com confiança de que Deus não perde o controle da nossa vida. Sim. Por mais difícil que seja passar pelas situações que a gente tem que passar, Deus está conosco. Né? Então, Deus tem me sustentado a minha família. E é isso, tanto quem passa por um drama, seja o câncer, seja qualquer outra enfermidade, todos nós precisamos de Jesus, né? Todos nós precisamos ter um lugar seguro, e isso a gente só encontra em Deus, né? Marta, sinto muito pela perda do seu pai, que o Senhor continue confortando o seu coração. Ele tem confortado. Ele é capaz de fazer muito além, né? E é interessante como você, mesmo em meio ao sofrimento, Deus não nos deixa parados, né? Não. Ele abriu seus olhos para aqueles que estavam ali ao redor e talvez não tivessem o conforto que o Senhor traz. E você viu isso como campo missionário também. Eu vi. Graças Agora eu peço a Deus, me ajude a aproveitar todas as oportunidades, né? No velório do meu pai, eu fiz uma mesinha, eu pedi uma mesinha, eu levei aquele livrinho, O Amparo de Deus no Luto. Sim. E eu havia comprado alguns e eu levei, eu falei, olha, ainda bem que Deus tinha me alertado antes para comprar, porque eu tinha uma quantidade boa, eu levei. E muitas pessoas que estavam ali no velório levaram um exemplar, se sentiram confortadas, consoladas. Então eu falo, nossa, é só Deus que nos fortalece, né? E nos faz enxergar além da nossa dor, porque nós temos esperança. Eu sei onde meu pai está, eu sei que eu vou reencontrá-lo, né? Agora, quem não tem esperança? É desesperador, né? É desesperador. Então, deprimido, passar pelo câncer, passar pelo luto, passar por qualquer outra dificuldade, com Jesus é melhor.
né? É verdade. Com Jesus, a gente passa pela prova e vai dando glória a Deus ainda. Amém. Marta, querida, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Que o Senhor continue abençoando você, a sua Amém. vida, a sua família. Amém. E usando todo esse trabalho maravilhoso, Eu que agradeço. para a glória dele, para Verdade. conforto de muitas mulheres. Amém. E que cada uma delas seja bênção nas mãos do Senhor, né? Para muitas outras vidas também. Obrigada. Gente, muito obrigada por estar aqui conosco e até a próxima semana, se Deus quiser. Até Amém. mais. Amém.